Bom, nesse outro exercício aqui a gente tem esse ENMOS, Enhancement MOS, tipo N. Ele tem um K de 100 microampere por volt ao quadrado. O VDD aqui, que é a tensão de alimentação, é 2. Esse resistor aqui de 10K e a tensão de threshold do dispositivo é meio volt. Ele quer saber o seguinte: para qual valor de VIN, que é o sinal que você coloca aqui no gate, o MOSFET entrará no limite de saturação e triodo. Então esse é um problema bem comum em MOSFET, é você definir quais condições de entrada você tem que você opera em saturação ou em triodo. Geralmente você, se quiser amplificador, você vai estar na saturação, então você tem que saber bem direitinho para não ter surpresas desagradáveis aí no seu projeto, quando que você vai estar nesse estado ou nesse estado. Então, como a gente está falando do limite e a equação de saturação ela é mais simples do que a do triodo, a gente vai começar a escrever aqui a equação de saturação, VGS menos VT ao quadrado. Essa expressão aqui da corrente de dreno, que é aquela que circula aqui, né? Essa você pode escrever como sendo 100 microamperes volt ao quadrado. E o que é o nosso VGS? O nosso VGS, se você for olhar, é isso aqui, ó. O nosso VGS é igual ao VIN. Então a gente escreve VIN menos VT ao quadrado. Essa é a nossa primeira expressão. Outra expressão, como a gente quer trabalhar na saturação triodo, a gente também tem que calcular o VDS. O nosso VDS aqui nesse caso vai ser simplesmente VDD, que é toda essa tensão, menos essa quedinha nesse resistor, menos 10K e D. Ou seja, esse VDS também é o próprio aqui, né? Esse VDS também é o próprio VO. Então, chamando aqui VO, vai ser VDD menos 10K e D. Bom, então nós temos essas duas expressões e nós temos também a decisão, né? Se você está ou não está no regime de saturação. VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT para você estar na saturação. O limite, naturalmente, é quando os dois são iguais. Então, quando você está, o VDS é igual, você está exatamente na fronteira entre os dois casos. Se ele for maior, ele é saturação, se ele for menor, ele é triodo. Bom, então você pode fazer o seguinte: como você tem aqui o seu VDS é igual a VGS menos VT, ele também é igual ao seu VGS menos VT. Se você for olhar essa expressão aqui, ó, essa expressão, VIN menos VT, o VIN também é igual ao VGS. Então, VIN menos VT também é igual a VGS menos VT, que também é igual ao nosso VDS. Tudo isso para dizer que o nosso ID nós podemos escrever como sendo 100 microampere volt ao quadrado vezes VO ao quadrado. Certo? A gente ficou com uma expressão bem mais simples. Agora você pode colocar essa expressão aqui, ó, essa expressão aqui, nessa aqui. Você pode jogar o ID ali. Se você fizer isso, você vai obter a seguinte expressão. VO vai ser o quê? O VDD, que é 2, menos 10K ID. E ID você usa 100 microampere volt ao quadrado, VO ao quadrado. Agora você tem só VO aqui, ó, como incógnita. Isso, você resolvendo, você vai chegar na seguinte expressão, na seguinte equação de segundo grau. VO2 mais VO menos 2 é igual a 0, cujas raízes vão ser, uma raiz é 1 e a outra raiz é menos 2. Bom, não precisa muito para você ver que você não consegue ter menos 2 volts. Você tem 0 e 2, num circuito que você tem 0 e 2, em que universo você vai conseguir ter menos 2 aqui? Isso é impossível. Então o nosso VDS, que é o nosso VO, o correto é 1. Então o seu dispositivo satura para VDS igual a VO igual a 1. E isso corresponde, a gente não quer o VDS, né, que satura, a gente quer o VGS, o VIN, né, qual que é o limite de VIN. A gente acha o seguinte: VDS é VGS menos VT, o nosso VGS é o VIN menos VT, daqui a gente coloca o nosso VDS é 1, o nosso VGS é o VIN que nós queremos e o nosso VT é quanto? 0,5. Logo, a nossa tensão de entrada tem que ser 1 menos 0,5, 1 mais 0,5, 1,5 volts. Ou seja, se VIN for maior que 1,5 volts, o seu dispositivo está na região de triodo.
Se Vin for menor que 1,5 volts, o seu dispositivo está saturado. E exatamente no meio, você está na região de fronteira. Outro exercício de polarização aqui. Acha a corrente de dreno e VDS, que é esse aqui, né? Essa tensão aqui. No NMOS Enhancement, VT threshold 1 volt, K igual a meio mA por volt quadrado. Então, né, sempre é bom a gente desenhar aqui para a gente saber o que a gente está fazendo. E NMOS, eu tenho um negócio assim. A partir de VT, ele conduz e ele tem essa curva aqui, né? Essa curva aqui é essa parábola dada pela equação da corrente. Bom, nesses casos que você tem que fazer a polarização, você sempre começa, o processo de resolver esse problema, esse tipo de problema, sempre começa supondo saturado. Por quê? Porque se você supõe saturado, a fórmula da corrente é mais simples. A fórmula da corrente do saturado é K VGS menos VT ao quadrado. Se você supõe saturado, você resolve o problema e você vai chegar no final. E no final você vai testar se realmente os valores correspondem a um circuito saturado. Caso não correspondam, você vai ter que, infelizmente, resolver ele na região de triodo, que é mais complicado. As equações são um pouquinho mais complicadas. Bom, então, ID igual a K, que foi dado, VGS menos VT. Qual que é o VGS nesse circuito? O VGS é isso aqui, ó. VGS é esse pedacinho aqui. Então, o nosso VG naturalmente é 5 volts e o nosso VS naturalmente é 1K vezes ID, que é essa tensão em cima desse resistor. Naturalmente, o nosso VGS vai ser VG menos IDRS. E é esse negócio que você coloca aqui dentro. Você vai então ficar com uma equação assim. ID vai ser K, VGS é VG menos IDRS menos VT ao quadrado. Você percebe que você tem ID aqui e você tem ID aqui, né? Isso aqui vai resultar numa equação de segundo grau da seguinte forma: ID2 menos 10ID mais 9 igual a 0, cujas raízes são ID' e ID duas linhas, 1 mA e 9 mA. O que acontece é o seguinte: VGS' para 1 mA vai ser o VG, que é 5, menos IDRS. 5 menos ID, 1 vezes 1, 4 volts. E o VGS duas linhas para 9 mA vai ser 5 menos 1 vezes 9 menos 4 volts. Aqui você percebe o seguinte: como que eu tenho 10 e 0 e consigo ter menos 4 aqui? Então esse resultado está errado. O que vale para nós é esse VGS aqui, né? Aliás, eu não consigo ter um valor negativo, eu estou calculando VGS, eu não consigo ter um valor negativo aqui, porque aqui eu tenho 5 e a corrente está descendo, então só pode ser 4 volts aqui. Bom, fazendo isso, agora nós temos que testar a saturação. Testa a saturação, se a nossa suposição inicial está certa. VDS tem que ser maior ou igual VGS menos VT para ele estar saturado. Quanto que é o nosso VDS? O nosso VDS, que é esse pedacinho, vai ser o quê? 10 VDD menos ID RS mais RD. Tem que ser maior ou igual VGS menos VT. Vai ser 10 menos 1 mA, 2 mais 1, 3, que dá 7. 7 é maior que o VGS que nós calculamos. 4 menos 1 é maior, então ele está saturado. Nesse contexto você acertou, né? A sua suposição estava correta e você resolveu o problema. Outro problema, tensão de threshold de 1,5 volt, K igual a meio mA por volt ao quadrado, ache ID e VDS. Parecido com o exercício anterior, só que agora nós não temos o RS, nós temos 10 aqui no gate. Então, para esse circuito, o VGS vai ser, de novo, VG menos IDRS. Isso vai ser o quê? Vai ser simplesmente 10 volts.
porque eu não tenho, né? Eu não tenho RS aqui. Então todos os 10 volts vão aparecer aqui, eu já tenho naturalmente o 10 volts. Mais uma vez, você supõe saturado, porque as equações são mais simples, e você escreve que ID igual a K VGS menos VT ao quadrado. Qual que é o nosso ID? Você vê aqui, o nosso K é meio miliampere-volt quadrado, o nosso VGS é 10 e o nosso VT é 1,5. Isso vai dar uma corrente saturada de 36,125 mA. Agora vamos ver se realmente ele estava saturado. Vamos testar a saturação aqui. Como é que a gente testa a saturação? VDS tem que ser maior ou igual a VGS menos VT. Quanto que é o nosso VDS? 10. O que é o nosso VDS? É isso aqui. 10 menos 2K vezes 36,125. Isso dá menos 62,25. Não precisamos nem seguir adiante, né? Como que eu vou conseguir ter menos 62 volts aqui se eu tenho 0 e 10? Então, isso significa que o nosso dispositivo não está saturado, ele está na região de triodo. A equação de triodo, então, aí não tem jeito, a gente tem que escrever, vai ser K2 VGS menos VT vezes VDS menos VDS ao quadrado. Aí você vê aqui, eu não sei qual que é o VDS e eu não sei quem que é o VDS e eu não sei quem que é o ID. Naturalmente eu preciso de outra equação. A outra equação sai daqui, ó. Se você for olhar aquele resistor eu tenho aqui 10, aqui 2K, aqui eu tenho ID e aqui eu tenho VDS, certo? Eu tenho VDS aqui, ó. Ou seja, o meu ID eu também posso escrever como 10 menos VDS sobre 2K, sobre RD, né? Agora eu tenho apenas aqui, ó, eu tenho só VDS de incógnita. Mexendo nessa expressão, fazendo o trabalho algébrico aqui, eu vou chegar na seguinte equação de segundo grau. VDS ao quadrado menos 18 VDS mais 10 igual a 0. E agora aqui eu vou achar um VDS linha e um VDS duas linhas. Um é 0,574 e o outro é 17,43. De novo, eu não tenho como ter, né, 17 volts, se eu tenho máximos entre 0 e 10, como é que eu vou ter 17 volts aqui? Não dá. Então o nosso VDS vai ser 0,574. Com isso eu calculo a nossa corrente, que é 10 menos 0,574 sobre 2, vai dar 4,71 mA. Então o meu dispositivo está na região de triodo. Por que você pode ter alguma insight que ele está na região de triodo? A tensão VGS é muito alta. Se a tensão VGS é muito alta, você tem a tendência, o dispositivo tem a tendência, claro que só olhando você não consegue saber, mas você já pode ficar desconfiado que esse negócio não está saturado. E você pode testar, né? VDS, mais uma vez, é maior ou igual a VGS menos VT. Se for maior ou igual, ele está saturado. Então, quanto que é o nosso VDS? 0,574. Quanto que é o nosso VGS? 10. Quanto que é o nosso VT? 1,5. Então, não vale essa expressão. 0,574 é menor do que 8,5. Então, ele realmente está na região de triodo. Esse dispositivo, então, não vai ser bem um amplificador, está operando mais como um resistor controlado por tensão.